Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso Beleza na Lata, em que está imperdível, cujo tema tem sido muito solicitado aí para todos os profissionais que nos assistem, que é laser de túlium e endolifting, ou seja, endolaser, sobre os seus avanços, aplicações, tendências e para onde é que está caminhando essas novas tecnologias tão faladas no Brasil e no mundo. E eu estou aqui, doutora Cristiane Sonsino, com ela, doutora Gisela Garcia. Gi, tema atual e de altas tecnologias. Oi, pessoal, tudo bem? Realmente o que me chamou muita atenção, Cris, foi a facilidade hoje de se montar uma clínica completa, com o que tem de melhor em tecnologia. Sim. Isso me chamou muita atenção. As pessoas vão assistir o episódio hoje e vão falar, opa, como está mais fácil, como os equipamentos estão acessíveis hoje, como é mais fácil de trabalhar com eles, né? E para isso a gente tem uma convidada super especial, né, Cris? É ela, doutora Aline Yamamoto, seja muito bem-vinda, ela que é fisioterapeuta dermatofuncional, responsável técnica aí da Chromatic. Aí, então, já agradecendo o apoio da Chromatic por nos apoiar nesse podcast maravilhoso, onde os conhecimentos científicos serão muito bem abordados. Seja muito bem-vinda, doutora Aline. Olá, doutora Aline. Prazer tê-la aqui, viu? Olá, doutora Gisela. Olá, doutora Cris. Né? Aqui em São Paulo a gente já coloca um apelido em todo mundo, né? Então, Cris, se me permite, já estou te chamando de Cris. É isso aí. Eu sou a Gi, pode me chamar de Gi que eu E a gosto Gi. mais. Perfeito. E agradeço vocês esse espaço, que é muito importante, né? É um espaço de troca. E só em momentos realmente muito especiais para vocês conseguirem me tirar do outro lado, né, dos bastidores e trazer aqui para frente, né? Confesso que eu sou um pouco tímida. Olha, você tá linda pra gente aqui na câmera, tem que aparecer muito mais, né? Doutora Aline, sobre o laser de túlium, uma tecnologia que ficou famosa no Brasil e no mundo, o que nós podemos comentar e detalhar para os nossos profissionais e até a comunidade que nos assiste sobre o que seria esse laser de túlium e por que ele tem sido amplamente divulgado e utilizado nos serviços de estética? Então, o laser de túlio, ele é um laser que existe no mercado médico, né, com aplicações médicas desde de 2000 mais ou menos. Só que como maior parte dos recursos que nós usamos aqui na estética, e nós só, assim, meninas, eu tô com um pouquinho de retorno aqui pra mim. Aí, que eu tô ouvindo minha voz aí dentro. E daí, como eu disse para vocês, como a maior parte das tecnologias que nós usamos, elas provêm da medicina convencional, né? E não é diferente com o laser de túlio, né? Então, ele começa desde o início dos anos 2000 a ser utilizado na urologia, na ginecologia, para fazer alguns tipos de cirurgias, como lipotripsia, cálculos renais, enfim. Só que, né, dentro dessa tecnologia, começa a surgir também as possibilidades de aplicação dentro da dermatologia e da cirurgia plástica. De 2005 para frente, só que o boom mesmo para a nossa área, né, de estética, de saúde estética, que eu também gosto de usar esse termo, saúde estética, começa a ser de 2015 para cá, né? Então, assim, de lá para cá, ele tem sido um laser que tem ganhado um espaço muito importante dentro dos tratamentos estéticos para fotorrejuvenescimento, né? Manchas como melasma, que é aí uma condição multifatorial, né? Que, enfim, a gente vive aí tentando gerenciar dentro das clínicas de saúde estética, acne, cicatrizes, né? E a gente está só no começo dessa história do túlium na estética. E nós já temos muitas evidências clínicas, né,
de um futuro muito promissor para essa tecnologia. Então, há pouco tempo nós estamos utilizando e nós temos ainda um cenário gigantesco para explorar com essa tecnologia. Ele é um laser possível de se usar no verão? Como Um é o laser pós possível. dele? Sim, ele é um laser possível de se usar no verão, exatamente porque você, dentro da característica de absorção do 1927 nanômetros, né, que é o laser de Thulium, nós conseguimos, dentro de todos aqueles parâmetros que é necessário para poder utilizar o laser, programar para utilizar o laser, mas considerando principalmente o comportamento de absorção desse laser com o cromóforo, que é a água, nós conseguimos, ali naquela posição que ele está, torná-lo ablativo e não ablativo. A gente sempre fala que o túlium ele está no meio, né? Ele está entre o 2940, que é um ablativo, e ele está entre o 1550, que é um não ablativo. E ali onde ele está, nós conseguimos programá-lo das duas formas. E por isso que nós podemos utilizá-lo no verão, porque nós conseguimos fazer de modo não ablativo. E sendo não ablativo, nós temos aqueles sinais pós-laser, né? Um downtime muito curto, muito leve, né? Então a gente consegue explorar muito essa tecnologia durante o verão. É interessante porque pensa no Brasil, a gente tem muito tempo de. Até no inverno a gente tem verão, podemos dizer assim, né? Porque a gente tem um período de sol intenso e que as pessoas não podem parar de trabalhar, né? E as clínicas querem investir em algo que você consiga trabalhar o máximo período para ele se pagar. Tem isso também. Você compra um equipamento, ele tem que se pagar. Em que período ele se paga? Se você usar ele o ano inteiro e ter bons resultados com ele, olha que tecnologia para você ter dentro de uma clínica, né? Isso que eu comecei até falando aqui. Falei, olha o que a gente tem de tecnologia hoje. Olha as opções que ele te dá. Você não tem um equipamento único que faz uma coisa só uma vez por ano. Só faz no inverno e só uma disfunção. Só trata uma disfunção, né? Em uma época do ano. Não, ele te dá uma chancela muito grande de tratamento e de período também, né? Isso é muito interessante. Com resultados ótimos, maravilhosos. Doutora Aline, lá na clínica que eu tenho um trabalho, né, que desenvolvo trabalho clínico, nós estamos com uma experiência bem interessante relacionada desde pacientes com mancha até pacientes cuja pele é para fazer um gerenciamento, não são pacientes assim com grandes demandas, tenho pacientes mais envelhecidos, mas que realmente não querem, como você falou, ter um downtime, né? Quer dizer, aquele tempo fora da atividade, um tempo de recuperação de pele mais rápida, né? A gente tem a tabela onde a gente se norteia com relação ao fototipo e a dosimetria, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o laser de Thulium, na minha opinião, quando eu consigo trabalhar com essas questões de dosimetria, além dele ter o comprimento de luz, né, muito favorável para ser mais versátil, a gente tem essas vantagens que eu acabei de citar. Na sua opinião, com relação à dosimetria, o que o laser de Thulium traz para a gente? Cris, eu vou já responder você, só vou linkar um pouquinho com o que a Gi falou anteriormente, Sim. porque eu acho muito importante frisar essa questão da versatilidade que ela falou, né? Quando eu iniciei a minha carreira, eu trabalhava praticamente só com CO2, né? E a gente tinha muito essa limitação, né, de ser um laser que a gente depende de pouca incidência solar, o paciente tem downtime, então enfim, tem aquela coisa do paciente não poder ir trabalhar. E aí, quando a gente se depara com o túlio, né, a gente está falando de um laser que você tem esse dois em um, né? Então, você torna, né, ele é uma ferramenta versátil
e por isso você consegue explorar ele o ano inteiro na sua clínica, né? Então você consegue explorar ele no inverno, você consegue explorar ele no verão, você consegue explorar ele para fototipos ou para condições que você não precisa ser ablativa, você consegue explorar ele para fototipos e condições, indicações clínicas que ele precisa ser ablativo para melhorar o aspecto daquela pele, aquela condição. Então, versatilidade realmente é algo muito importante para a gente. E já brincando com o que você falou, sobre os parâmetros, né? É bem interessante isso, porque no meio do ano passado, eu e um grupo de amigas minhas, nós fizemos uma revisão sistemática, estamos aí esperando pela publicação dela. E daí, o que que a gente pode dizer sobre essas tabelas, né? Elas são extremamente importantes, né? A gente, dentro da empresa, a gente tem que fazer todo esse trabalho de defesa científica para poder fomentar ali os estudos clínicos que a Anvisa pede, né? Quando a gente vai produzir, a gente vai lançar um laser de classe 4, que é alto risco como esse, a gente precisa fazer toda uma fomentação para conseguir lançar ele no mercado. E a gente precisa apresentar ali parâmetros que possam ser utilizados na clínica, né? Ali no dia a dia. Então, todos esses parâmetros que vocês encontram nessas tabelas, nesses guias clínicos que eu costumo dizer, eles são fomentados no que se tem de literatura científica, né? Então, lógico que como que a gente pode nortear, né? Dizer como que esses parâmetros são construídos dentro de um laser de túlio. O laser de túlio ele é muito novo na estética. Se a gente fizer uma revisão da literatura, a gente acha em mais de 2.800 artigos falando sobre túlio. Só que na hora que a gente vai aplicando todos os critérios para sobrar somente os estudos que estão dentro da nossa área, que nos interessam, e tem um viés, uma relevância científica, sobra ali para a gente em torno de 10 estudos, mais ou menos. Então a gente acaba se baseando nessa literatura que tem, mas para torná-lo seguro, a gente também se baseia na literatura científica, tanto do 2940, que é ablativo, quanto do 1550, que é não ablativo. E aí a gente compila essa parametrização para o túlio, né? E lógico, a partir do fototipo, a partir da indicação e o conhecimento clínico acaba sendo o limite, assim, para você conseguir, entre aspas, performar com tudo que ele pode oferecer. Eu adorei você falar isso, Aline, porque eu acho que a gente fala hoje de segurança, né, e estudos clínicos e literatura. O que a gente vê hoje, a gente discute muito aqui no podcast, o que as pessoas estão vendo hoje, tudo fora de literatura, é o antes e o depois das redes sociais. E aí o que vem acontecendo? As questões dos peelings, né? O ATA, que tem se dado alguns probleminhas aí, a gente tem visto. E não está relacionado ao peeling, na minha opinião, tá? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Não tem relação ao peeling, à substância química. Na verdade, ele não está sendo adequado para aquele paciente. O que mostra? Mostra o antes e o depois. E aí vai lá, agenda para aquele peeling. E todo mundo faz aquele peeling. E em alguns pacientes não era adequado, né? Aquele tipo de tratamento. Não era prescrição. Principalmente porque hoje a gente tem pacientes muito inflamados, né? Hoje é comum a gente ver. Dizem que foi depois da Covid ou não. Enfim, a gente tem pacientes muito inflamados. Então, você tem que ter uma indicação terapêutica. Aonde a gente encontra a indicação terapêutica? Na literatura, nas pesquisas, como ela está dizendo que fez, e está aguardando a Anvisa. E não é o que a gente tem visto normalmente nas clínicas, sabe? O que a gente tem visto, eu lancei um protocolo... Aí, esse protocolo, eu tenho antes e o depois de tantas pessoas. Então, eu garanto o meu protocolo. Cara, não é assim, né? Tudo tem que ter um respaldo científico. Então, quando você fala isso, a gente pensa assim, poxa, que legal, que frase legal que ela usou. É isso que a gente quer mostrar sempre aqui, né?
A gente não quer trazer aqui protocolos que, olha aqui o antes e o depois que a fulana fez e não tem segurança, né? Então, que bom que você falou isso. Fiquei feliz. Porque, Gi, correlacionando os efeitos adversos e intercorrências com peeling e fazendo um espelhamento para o laser, né, para a fototerapia de média potência, que não é só laser, é LED, luz pulsada, a gente tem também o fator técnico dependente, né? A importância do estudo, a importância de se ter o treinamento, a habilitação para aplicar o referido método, né? Uhum. E o laser de Túlio, doutora Aline, ele é versátil, com efeitos muito positivos. Na minha prática clínica, o que eu vejo, além do fototipo e da dosimetria, é uma adaptação frente à necessidade do paciente, ou seja, queixa principal, e a Gi falou, às vezes a pele não está preparada. E adaptação com relação até ao aspecto clínico que o paciente se apresenta aí. Seria importante, então, fazermos um gerenciamento cutâneo pré e pós aplicação do laser de Túlio? Eu costumo dizer assim, Cris, pré, intra e pós. Sim, porque o intra a gente consegue aplicar as monodoses, ter os seus critérios aí de cuidados, é verdade. Bem lembrado. Né? A gente é um mundo ali, né? Então, a gente tem o clínico, a gente tem a engenharia, a gente tem o SAC que fica ali atendendo, e esse pós-atendimento, ele envolve apoio clínico também. E tem uma coisa que, com certeza, vocês que estão na área acadêmica aí devem responder muito, que é, quantas sessões? Né? Eu posso aplicar nesse paciente aqui? Ele tem uma cicatriz de acne. E eu sempre falo assim, gente, só tem um profissional que consegue responder todas essas perguntas que muitas vezes vocês trazem aqui pra gente. Você com o seu paciente. Porque assim, eu consigo dizer para você quais são as indicações e o uso desse tipo de tecnologia. Consigo te dar todo o parâmetro e cenário que você pode utilizar diante dessas indicações, com eficácia e segurança, né? Mas, quando você chega para mim e você me pergunta quantas sessões posso aplicar numa cicatriz de acne ou numa mancha, muitas vezes eles falam mancha. Mas quando você fala a palavra mancha, é algo muito subjetivo para eu que não estou vendo, né? Então, eu sempre falo para o profissional, só você que avaliou o seu cliente, que tem toda a anamnese do seu cliente, fez a inspeção, consegue olhar para essa condição e entender como que você vai usar o laser, né? Diante do cenário, quantas sessões eu vou precisar, né? Porque um modo não ablativo é diferente de um modo ablativo. Uma pele que tem uma escala de envelhecimento grau 2 ou 3 é diferente de uma pele que tem uma escala de envelhecimento 4, né? Então, tudo isso são informações extremamente importantes para entender como que eu vou usar esse laser e com o que eu associo e quanto tempo eu vou precisar de tratamento para entregar aquele resultado que o paciente espera, né? Então, tudo. Eu já recebi paciente de algum serviço, né, onde o paciente relatou que a pele foi escurecendo, que houve uma piora do quadro clínico. Mas sabe, Aline, avaliando melhor a situação, a gente pôde notar que houve talvez uma dosimetria um pouco maior do que aquela pele estaria apta a receber, levando em consideração não só Joule, fototipo, né? Mas também eu acho que é importante, além de acertar isso, a questão que a gente estava conversando aqui sobre gerenciamento cutâneo. Eu gosto bastante de microcorrente,
fototerapia de baixa potência, microagulhamento, peelings químicos e enzimáticos mais suaves, ou seja, uma organização do status cutâneo da pele, organização e gerenciamento da microbiota cutânea, para que nós possamos evoluir para o dia da sessão do laser de Túlio. Eu acho que a pele, quando ela está mais preparada, hidratada, com a melanogênese controlada, a gente consegue um resultado melhor. E eu estou para te dizer assim, devo ter recebido 1 ou 2 casos só. Na clínica, 100% dos pacientes que a gente atende com laser de Túlio, 100% tem efeito satisfatório. A gente nunca teve um paciente com uma tendência à refratariedade, que é o rebote que o pessoal fala, piora do quadro clínico. Então, se fosse avaliar a satisfação e avaliação clínica dos resultados, né, foto, textura, lâmpada de Wood, a gente tem um resultado muito bom, porque é um tipo de luz de média potência que traz resultados importantes sem ter aquele estímulo indesejável de produção de metaloproteinase, sem ter um desgaste maior cutâneo e uma produção de melanogênese maior, né? Por que será que esse laser, na sua opinião, tem esses benefícios? Então, o laser de Túlio, como eu falei para vocês, a gente consegue utilizá-lo de forma. E aí, lógico, tudo isso, gente, é uma relação de potência, é uma relação de duração de pulso, energia total, porcentagem de densidade de microzona térmica dentro daquela área trabalhada. Também a gente deve considerar a overlap, né, que a gente fala, que é a sobreposição. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é um compilado dessa programação, tá? Mas assim, quando a gente está falando, a gente fala do laser de Túlio, se a gente levar ele para esse modo não ablativo, né, a gente está falando de um efeito fototérmico que vai derme um ponto de coagulação, né? E dentro desse efeito fototérmico, a gente consegue também o benefício de dano lógico que controlado dessa melanina. E quando a gente pensa nessa condição não ablativa, a gente não tem vaporização no tecido. Então tudo isso está dentro de um ambiente muito mais assim sutil, né? Mais controlado, não sei se seria a palavra, mas assim com condições, com respostas inflamatórias mais sutis, né? O que é muito interessante, mas, sabe, Cris, eu não gosto de tirar o glamour da ablação, né? A gente tem condições em que a ablação ela é extremamente benéfica e positiva, né? Só que, lógico, a gente depende de um gerenciamento de um pós, lógico, começa no pré, mas de um pós-laser muito mais cuidadoso, mas é extremamente benéfica, né? Diferentes técnicas, né? De como você emprega a técnica, talvez por essa versatilidade de dosimetria e tudo mais que você falou, você poderia usar o tratamento a laser ablativo, num primeiro momento, para, vamos dizer, remodelar, rejuvenescer, e depois vir promovendo a regeneração com uma outra dosagem, mas usando o mesmo laser. Seria isso? Mais ou menos em resumo, assim. O mesmo equipamento, você estaria fazendo técnicas diferentes, utilizando técnicas diferentes, porque você tem um equipamento com dosimetrias diferentes. Então, por exemplo, às vezes você faz um laser mais ablativo, e aí você fica com o poro um pouquinho mais dilatado depois, e aí você vem para controlar essa oleosidade. Pode ser que você queira controlar um pouquinho mancha, então você vem e trata. Você pode, com o mesmo equipamento, fazer diferentes técnicas, vamos dizer assim. Uma hora você usa ele ablativo, outra não, para ser assim. Exatamente. Simplificar.
né? Doutora Isso, Aline, quer exatamente. explicar o que que é ablativo e não ablativo para quem está assistindo a gente? Boa pergunta. Quando você, de acordo com os comprimentos de onda que a gente pode ter comprimentos de onda que têm mais afinidade pelo seu cromóforo, né? No caso aqui a gente está falando principalmente da água, né? E outros comprimentos de onda que têm menos afinidade. Bom, o que que isso vai determinar? Sempre, gente, isso tem relação também com todos os parâmetros que a gente está ali programando na hora. Mas principalmente o comprimento de onda. O que que isso vai determinar? Isso vai determinar o efeito fototérmico que ele vai gerar na pele, tá? Então, quando a gente pega o laser de 2.940 nanômetros, que é o RVAG, quando a gente pega o CO2, que é o 10.600 nanômetros, a gente está falando de comprimentos de onda que têm uma afinidade maior pela água. E por isso, no momento em que a gente aplica esse comprimento de onda, vou falar pele, a gente promove ali um efeito térmico mais significativo e gera uma vaporização desse tecido. Então a gente cria na pele um canal cutâneo, tá? Por isso que é muito comum a gente buscar na literatura científica drug delivery com lasers ablativos, né? Porque eu crio aquele canal cutâneo e isso favorece a permeação, a otimização aí de entrega de algum ativo que você queira usar naquele momento, né? Então, imagino que isso aconteça devido à vaporização do tecido, é muito efeito fototérmico. Quando a gente vai para o não ablativo, a gente está falando de lasers que têm uma menor afinidade pela molécula de água. Então, no momento em que eu entrego aquela energia, né, que o cromóforo absorve aquele comprimento de onda, ele não gera vaporização do tecido, ou seja, ele não cria um canal cutâneo. O que que ele faz, então? Ele faz lá uma área de lesão térmica, tá? Como se fosse um ponto lá numa determinada camada, por exemplo, da epiderme, tá? Isso a gente chama de não ablativo, tá? Então ficam as primeiras camadas da epiderme ali como se fossem íntegras. Ali embaixo, um pouquinho mais abaixo, faz uma área de lesão térmica controlada, tá? E aí a gente chama de não ablativo. Ao contrário do outro, que cria o canal cutâneo, né, que vaporiza esse tecido e aí a gente chama de ablação, tá? E aí, já linkando, o laser de Túlio, ele tá meio que nesse meio do caminho. Então, quando eu tenho ali uma máquina que eu consigo oferecer mais potência, que eu consigo oferecer uma duração de pulso significativa e entre outras coisas, eu consigo aproveitar esse benefício desse comprimento de onda e como ele se comporta onde ele está e gerar ablação ou não ablação. Perfeito, É né? muito bom, Eu fui fazendo uma figurinha na minha cabeça, ela falando, eu fui desenho, né? Foi ótimo. Doutora, e com relação ao técnica, né? Gerenciamento, intragerenciamento, ou seja, o que eu posso fazer durante a aplicação do laser de Túlio, quais são os seus princípios ativos favoritos? Sempre de acordo com a indicação, né? Mas, por exemplo, como a gente utiliza muito laser de Túlio para fazer tratamento de melasma, o drug delivery com ácido tranexâmico é muito bem-vindo, né? Então a gente aproveita ali no intra, terminou de aplicar o laser, a gente faz a aplicação, por exemplo, de ácido tranexâmico. E também numa condição onde você tem como foco ali neocolagênese, enfim, para melhorar o aspecto daquela pele, fatores de crescimento e tudo que envolve esse cenário, né, que otimize esse trabalho do fibroblasto também é bem-vindo. O que vale sempre lembrar é que no drug delivery a gente precisa entregar substâncias que estejam estéreis, porque a gente está falando, por exemplo, no modo ablativo, de um canal cutâneo e que vai permanecer aberto aí durante pelo menos 4 horas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Também sou muito a favor desse cuidado intra. Gosto do PDRN, exossomos, ácido hialurônico,
Fatores de crescimento intranexâmico, como você citou, é crucial, né, Gi? Não dá para deixar, né? É o clássico do clássico, É o né? clássico bem feito e é o que dá resultado, né, É. doutora? E aqueles protocolos que o pessoal desenvolve, dá um nome comercial para, aonde peelings químicos são aplicados imediatamente, ou seja, no intra, pós-aplicação desse tipo de fototerapia. Então, vocês estão perguntando para uma pessoa que gosta muito de prática baseada em evidência científica. Vamos lá, vamos lá. Aham. Eu diria para vocês que dentro da literatura científica, e principalmente passando esse pente fino, a gente não tem uma prática baseada em evidência científica com esse tipo de conduta, Sim. né? É. Então, Até porque assim, muito efeito adverso, né? E daí a culpa cai na tecnologia. eu sou a advogada da tecnologia, né? Sim, é Eu isso falo que aí. eu fico com dó delas. É. Por falar em advogada da tecnologia, doutora Aline, você tem um Instagram que fala sobre marco regulatório, né? Isso, exatamente. Na verdade, esse foi um movimento que eu comecei a fazer na minha carreira há mais ou menos um ano, porque aqui dentro da empresa eu atuo também junto com pesquisa e desenvolvimento, né? Então eu faço Sim. todo o cenário de estudos clínicos, né, junto com a engenharia, para fazer todo o cenário regulatório de uma tecnologia ali com a Anvisa. Então eu comecei a gerar aí esse conteúdo no Instagram antigo meu, que tomou um outro nome, que é Regulatórios Assuntos, Sim. né? E eu vejo que, principalmente até os profissionais, né? Eles possuem muitas dúvidas que estão relacionadas com esse mundo de regulatórios. Então, se vocês quiserem seguir, eu comecei a construir algum conteúdo ali e vocês vão encontrar bastante informações ao longo desse tempo. E também, doutora, Gi, sobre laser de túlio, está satisfeita? Podemos falar de endolaser rapidinho? Claro, eu adoro essa questão Eu também. quero Vamos lá. muito aproveitar a presença da doutora Aline, porque sendo da Chromatic, aliás, o apoio aí, muito obrigada à Chromatic por nos proporcionar a presença da doutora Aline aqui. Doutora Aline, sabemos que a Chromatic tem o famoso endolaser, é isso? É um outro Tem. nome, né? É o Elion, né? O nome do produto é Isso, Elion. Helion, É, isso. E que isso. tipo de laser é esse? Então, o Elion, ele tem alguns nomes, né, que o mercado acaba dando, mas o endolaser, o nome endolaser, ele veio dos médicos endovasculares, né, que usam esse tipo de tecnologia para fazer as Sim. cirurgias lá de safena, enfim, que eles fazem. Então, por isso que esse nome endolaser ele ficou muito conhecido no mercado. E mesmo sendo da estética, né, da saúde estética, a gente acabou abraçando esse nome também. Na cirurgia plástica, por exemplo, é muito comum eles falarem laser subdérmico, porque eles trabalham ali no plano subdérmico, né, junto com a técnica de lipoaspiração assistida a laser. E, lógico, aí já tem um monte de nome, mas, por exemplo, o Endolift é um nome comercial que foi dado lá fora, na Europa, por uma técnica que é feita com esse tipo de laser também, tá? Mas ele é um laser de alta potência de fibra ótica, o nome técnico mesmo. E aí, qual que é o comprimento de onda? Qual seria questões relacionadas à própria dosimetria, áreas de aplicação? Eu vou chamar de endolaser porque eu acho que é o mais conhecido, né? E a gente até, enfim, está chamando ele aqui de endolaser desde o início. É muito bacana porque assim, eu não consigo olhar para nenhum tratamento e principalmente tecnologia que é a minha área sem ter um olhar retrospectivo para a história, né? Esse tipo de tecnologia, o endolaser, ele já existe há muito tempo. Desde a década de 80, ele é usado para cirurgias, né?
sejam cirurgias ortopédicas, neurocirurgias, vascular, né, como eu citei para vocês, otorrino, cirurgião dentista usa muito, né, bucomaxilo, e eles usam essa fibra ótica para fazer incisão, excisão, vaporização, coagulação. Por volta mais ou menos do início da década de 90, né, 94, 95, ele começou a ser empregado na cirurgia plástica. Então, um grupo de pesquisadores médicos começaram a utilizar essa tecnologia associada à lipoaspiração, com o objetivo de liquefazer, de promover coagulação do sangue, liquefazer o tecido adiposo e, consequentemente, também gerar aí uma retração de pele, porque ele promove a retração da pele com neocolagênese também. E essa técnica ela foi se expandindo. Com certeza, comercialmente, muita gente já ouviu falar em lipolaser, coisas assim, né? Bom, até agora eu só falei de técnicas cirúrgicas, né? Ali na frente, no início de 2000 mais ou menos, outros grupos de médicos, né, começaram a mudar um pouquinho dessa técnica, que antes era o uso desse laser com cânulas em potências e energias muito altas dentro da cirurgia plástica, e começaram a utilizar a fibra nua, somente a fibra, com potências menores, com energias menores, com o objetivo de sim reduzir gordura em áreas menores, mas promover principalmente esse tratamento de titering, de retração de pele, de neocolagênese, melhorar a cicatriz de acne também. E até inclusive o nome comercial dessa técnica ficou conhecida como endolift. Então, baseado em toda essa história, o que a gente tem? A gente tem o uso de alguns comprimentos de onda, ora com um foco maior em redução de gordura, ora com foco maior em retração de pele. Então, o que nós fizemos? Nós compilamos os dois principais comprimentos de onda no Elion, que é o 980 nanômetros e o 1470 nanômetros. E sim, ele é um equipamento que ele pode chegar a potências muito altas quando a gente fala de uma fibra ótica, que tem uma micragem muito pequena. Ele pode chegar até 30 watts, né? E por que ele, né, pode chegar até 30 watts? Porque a gente se comunica com um público muito grande. A gente se comunica com o profissional que quer fazer a técnica de endolift num terço inferior, simplesmente para fazer uma retração de pele, como a gente se comunica com o cirurgião plástico que quer liquefazer um abdômen inteiro e depois aspirar, né? Então, esses são os dois principais comprimentos de onda. E o diferencial é que nós, quando lançamos o Elion, nós trouxemos a possibilidade de usar esses dois comprimentos de onda ao mesmo tempo. Então, ele emite os dois comprimentos de onda ao mesmo tempo. E por que a gente fez isso? Tudo que a gente faz aqui na Cromact, a gente visita a literatura científica. Quais são as tendências dentro da literatura científica? E a gente começou a observar que existem ainda, muito tímido, a gente sabe que ainda é tímido, mas existem alguns artigos que já apontam para esse uso dual de forma a otimizar a liquefação e ao mesmo tempo a retração de pele. Porque é um problema que acontece, né? Quando a gente reduz gordura, depois vem a flacidez de pele, né? É o que mais acontece. Então, a gente trouxe isso. E nessa retração, a gente costuma ver o bioestímulo de colágeno também? Colágeno, Sim, sim. elastina. Exatamente, né? As análises que se tem exatamente aponta neocolagênese, formação de septos de colágeno, e ainda eu vou falando, gente, eu vou tentando puxar os artigos que eu leio, por isso que eu dou essas pausas. Mas sim, a gente consegue observar, né, na literatura que já existe a neocolagênese, tá? Eu tô aqui puxando. Ah, lembrei da informação. Existe diferença quando a gente analisa a neocolagênese do modo pulsado para o modo contínuo.
E no laser, no Helion, a gente tem as duas programações, né? Pulsada e contínua. O que os artigos eles apontam é que quando você tem um objetivo clínico ali no seu tratamento, que você quer uma neocolagênese maior, né, para promover uma melhora desse aspecto dessa pele, é indicado o modo pulsado. Que quando você aplica o laser de forma pulsada, T-on, T-off, T-on, T-off, você tem uma neocolagênese maior. É assim que tem observado o comportamento, né, dos resultados que se tem gerado, né. Então, se o seu objetivo é neocolagênese, a gente sempre indica essas condutas pulsadas. E o modo contínuo seria para redução de gordura. O modo contínuo, principalmente quando eu quero fazer liquefação de gordura, né? E quando, lógico, né, no caso de uma cirurgia, quando um cirurgião está utilizando que ele quer fazer uma ablação, uma excisão, daí ele usa contínuo. Sim. Doutora, nós trouxemos algumas imagens cedidas pela Chromatic, tanto do laser de túlio quanto do nosso Helion, né? E vou mostrar aqui para quem está assistindo o nosso podcast. Nossa colega vai colocar aqui para vocês. Então, esse aí é mais para o finalzinho, né? Será que a gente consegue... tem uma sequência que a gente montou aqui. Olha, então aqui a gente está mostrando Lumière. Lumière é o laser de túlio, onde a gente tem os resultados desde tratamentos para reju, cicatriz de acne, também manchas. Vamos colocar no próximo. Então, a gente consegue ver, lembrando que esses resultados foram cedidos aí pela Chromatic. A gente nota na região periorbicular dos olhos, redução das rugas, linhas finas de expressão, uniformização do tom de pele, o efeito lifting, né, Gi? Redução do sulco naso. Muito interessante, muito interessante. Próxima imagem. Meninas, essa imagem aí... Pode falar, pode voltar um pouquinho pra gente? Ela até, se vocês observarem, lógico que está todo mundo de longe, né? Mas na parte de terço inferior, ela ainda tem até crostas. Na imagem anterior. É isso que eu nessa, estava né? lendo, que Isso. seria 7 dias após com crosta. Ah, seria isso então. Ela tem um pouquinho de crosta, então a gente colocou, né, para sinalizar, porque 7 dias é um pós, né, ainda curto, e foi feito um modo ablativo nela. Então, se vocês observarem no terço inferior, tem algumas regiõezinhas que tem algumas casquinhas ainda. E já nota-se, olha, que nem tá com uns 21 dias, um mês, né? Até 2 anos para remodelação desse colágeno, hein, doutora Aline? Sim. Não, e quem faz harmonização facial, que faz bioestimulador de colágeno, pensa, bioestimulador de colágeno, fio, olha que associação que dá. É um equipamento que tem que ter. É uma tecnologia É uma segura, tecnologia segura. né? E que resultado, viu? 7 dias e a gente já está vendo um resultado bem, bem expressivo, né, doutora? E todas essas imagens que você não tem nenhuma associação. Que nós aplicamos somente o laser de túlio. Olha, nós temos então, mais aí a imagens. gente já pensa na associação como... Então, pois Poxa, é. fica resultado de cirurgia plástica, gente. Gi, bem lembrado, Né? da associação, né, do injetável com a tecnologia. Imagina que resultado. Ô, Aline, tudo que passa aqui eu quero. Já quero. É, Né, gente, que bom. Todo mundo que a gente bate um papo aqui, estar eu falo, eu nessa área é quero, bom eu por quero. isso, né? A gente vai... Só que a gente não faz, precisamos fazer, trazer resultado nosso, né, Aline? Só trabalha, né? Ah, então. Temos mais imagens aqui, então a gente vai para a próxima, que também é sobre o laser de túlio. Vamos voltar um pouquinho para a gente mostrar todos aqueles resultados lindos, né? De fotos que a gente tinha tá... mais uma imagem. Esse aqui Esse também. já é 20 dias após, ó. Esse 20 dias após. Quer comentar, doutora Aline? Essa paciente também foi feita no modo ablativo, gente. Doutora gosta do paciente que modo nós- ablativo. Ela veio do Eu CO2, gosto. olha lá. Eu gosto. É lógico que assim, tem todo um cenário de poder fazer, né? Isso a gente Sim. precisa considerar. Mas o modo ablativo para essas peles mais maduras e que
precisam, né, de um estímulo de colágeno é muito interessante, porque a gente consegue fazer uma lesão mais profunda e favorece a produção de colágeno, né? Mas sabe que eu notei? Não tem afinamento de pele. Ah, Você então, notou essa é uma isso? grande Não, não tem. vantagem, E não né? tem um afinamento de pele, a gente já não vê mais mancha. Não tem, como que você tem com os peelings, muitas vezes. Às vezes você tem Isso. até com CO2. É, E ali tem uma sessão. Então você vê que ela tá apta a receber depois mais sessões, tá vendo? tem uma A pele anterior, consegue receber mais sessões. mais sessões, e o que é muito legal, se você for ver, essas fotos são 20 dias após, 7 dias após, ou seja, o paciente, ele não está com um aspecto de pele muito debilitado, a Não. ponto de afastar das atividades Exato. laborais, né? É. Acho que a gente pode ir para a próxima, Geralmente, então. geralmente, meninas, a dica que eu dou para quem está ouvindo a gente, vai começar a trabalhar com moda ablativa, eu sei que tem muito essa preocupação do, o paciente ele não sai da clínica e vai voltar para o trabalho, né? Eu sempre falo assim, ó, faça a sua agenda na sexta-feira da tarde para o final do dia, assim, porque o cliente já sai dali, ele vai ficar sábado e domingo em casa, então já te resolve o problema. Analisar a atividade laboral é importante, né, doutora? Uhum. Sim, sim. Temos aí mais imagens, agora sim, do Agora é do Helion, hélio. agora do Helion. E pode passar, vamos ver as imagens de pacientes cedidas aí pela cromática. Olha, gordura submentoniana, né, que é a famosa papada. E eu noto que não só tem pouca gordura, é mais flacidez, Isso que eu ia né? perguntar. É mais Se a flacidez flacidez da também, gordura fica mais... que é o que a doutora Aline falou sobre a retração do tecido, né? Dando aí um efeito lifting. E nota, Gi, até as linhas do pescoço apresentam melhoras, né? Quer comentar, doutora Aline? Sim, esse caso aí é um caso de uma parceira nossa, de uma. Atende aqui até fora do país também. É, a gente observa uma melhora do contorno, né, da mandíbula. Sim. Ela fez em toda a região de terço inferior. Se vocês observarem, tem até uma marquinha de pertuito onde ela. É. E a gente melhora toda essa condição, né, de retração da pele. E é isso, né? A gente brinca assim. A gente insere essa fibra no subcutâneo e volta lambendo a derme profunda, né? E é isso que gera essa retração. Temos mais imagens aqui. Pode passar. Agora a gordurinha localizada Uau. no dorso posterior, né? Eu consigo ver aí na parte inferior do dorso um resultado muito fantástico, né, Gi? Olha só, É. uma redução É bem expressiva. significativo, né? É bem É bem significativo. É significativo. um antes e o depois de respeito. Esse é mesmo. Doutora, Eu de costumo efeito dizer, fisiológico, quer comentar alguma coisa? eu costumo dizer, vou já para sua pergunta, mas para mim hoje o endolaser ele é a melhor tecnologia para a redução de gordura. Não tem melhor que o endolaser. Os resultados que a gente consegue chegar e vocês sabem como que é dificultoso tratar gordura localizada. Muito, muito, muito. É muito difícil. Mas os resultados que a gente consegue entregar com o endolaser é diferenciado em relação a qualquer tipo de tecnologia e tratamento que tem hoje no mercado, Sim, tá? Em relação às questões fisiológicas, né, que a gente tem que pensar é que essa alta potência que a gente está entregando ali no tecido adiposo, né, quando a gente já fala de corporal, foco em redução de gordura, a gente trabalha nesse plano aí de um tecido adiposo mediano, né, porque eu quero liquefazer, né, então eu quero fazer uma liquefação desse tecido. Então há rompimento de membranas, né, de adipócitos, extravasamento. Então eu tenho que pensar em toda inflamação que a gente causa, né? E o que eu sempre falo é assim: a gente tem resultados maravilhosos. O que a gente precisa lembrar
que após essa aplicação, a gente deve respeitar todo o cenário inflamatório criado ali, criar também um pós-tratamento com drenagem, com, né, compressão adequada, para que a gente consiga fazer com que esse tratamento ele seja completo, o paciente tenha ali a redução de gordura, que é o foco dele, tá? Sem nenhum tipo de formação de fibrose, Isso. Eu tá? ia E perguntar por que que eu exatamente bato isso. muito nisso? Porque assim, a tecnologia é incrível. Como eu falei para vocês, não tem nada melhor do que o endolaser para reduzir gordura. Não tem. Só que ele é uma técnica que precisa desse manejo pós. E muitas vezes na saúde estética, o profissional ele não está acostumado com gerenciamentos de pós-tratamento, né? E no endolaser a gente precisa, é muito importante. Eu já vi alguns relatos realmente falando dessa questão de fibrose. Eu ia perguntar e aí você veio já com a resposta. Exatamente isso, esse gerenciamento, né? Às vezes o profissional não fez um treinamento adequado também, de um todo, né? Só aprendeu a aplicar o equipamento, não é por aí, né? A Tem um ideia todo. é fazer esse pós-procedimento como se fosse uma cirurgia plástica mesmo, qualquer cirurgia, né? É. Então, dentro da área da estética, esse manejo é importantíssimo, né? Esses treinamentos, eles podem ser feitos com vocês também? Vocês dão treinamentos sobre a técnica do endolaser? Sim, nós damos treinamentos operacionais, né? Então, Sim. nós ensinamos como utilizar a máquina, manusear a máquina, discutimos as condutas de aplicação, né? Mas é importante, de você tocar nisso, que assim, a empresa, ela faz tudo isso. Mas eu vejo que muitas vezes o profissional que busca, né, esse treinamento da empresa, ele está esperando uma formação, né? E eu acho que o profissional ele precisa estar bem assim, tem que estar bem claro na cabeça dele que não é papel da empresa educar, É. né? Exatamente. A gente, quanto empresa, nós temos como boas práticas, e isso eu estou falando de maneira geral, né? Estou aqui como cromática, mas estou falando de maneira geral. A empresa ela tem como boas práticas, assim, cumprir, prestar um treinamento operacional de uma tecnologia ou de um produto que ele venda. Mas o profissional precisa entender que aquele treinamento que a gente dá só faz sentido se ele tem um conhecimento prévio sobre fisiologia, fisiopatologia e tudo que envolve o cenário para usar aquela tecnologia. É, Tem que ser o inverso, né? A pessoa primeiro ela ter a formação e depois ela ir atrás de como é a operação, né? Aí faz com a Cris, aí a Cris cuida disso. Pode somos deixar. juntas, por isso estamos aqui também, né, doutora Aline? Porque temos aí uma parceria junto com a faculdade, a FATESA, os cursos de pós-graduação e cursos livres, né? Para que possamos ter formação e capacitação para os profissionais. E quem diz que homem, doutora Aline, não faz esse tipo de procedimento? Nós temos uma imagem que vocês cederam aí para nós aqui. Então, olha aí, a redução de gordurinha localizada em público masculino, correto? Sim, exatamente. Nossa, o homem procura muito, muito. Não só o endolaser, como o laser de Túlio, epilação, enfim, né? É Na um sua mercado opinião, que os se homens abriu. estão respondendo melhor do que as mulheres por conta de efeito hormonal? Na verdade, gordura localizada, a gente nota que, lógico, eu estou falando isso de maneira empírica, tá? Não tenho nenhum estudo para fomentar isso que eu estou falando. Até porque quando a gente busca os estudos, as revisões que a gente faz, maior parte do público analisado é mulher, né? Mas, assim, os homens, eles tendem a ter uma resposta melhor de gordura localizada. E eu acredito que isso esteja relacionado aí por todas as questões hormonais envolvidas, né? Uma tendência menor à resposta de fibrose no tecido, uma recuperação com relação a edema. Eu noto que homem apresenta menor edema, né, pós-procedimento.
Enfim, mais uma vantagem aí para eles, né, doutora? Por isso Mas que temos as nossas também. temos as nossas, claro. Doutora, muito obrigada pela gentileza de estar conosco nesse episódio sobre endolaser, sobre o nosso querido Helium, né? Que é um laser de fibra ótica para poder reduzir gordura, melhorar o lifting facial. E também o laser de túlium, que são duas tecnologias de ponta. De ponta, são tecnologias de ponta, a gente pode dizer até que inovadoras, porque ela vem trazendo dentro dessa tecnologia diferentes tipos de aplicações, né? A tecnologia já existia, mas agora está muito melhor, né, doutora Aline? Tá Variação com muito de mais aplicação possibilidade, clínica. gente. Isso, um leque, né? É um leque de possibilidade. Então, quando a gente fala assim, hoje para você trabalhar é tudo mais fácil, você tem um leque de opções, só tem que aprender o que cada um faz e saber combinar e utilizar, mas hoje você tem resultados lindíssimos, não precisa ir tanto para cirurgia plástica, você pode hoje diminuir muito a questão de centro cirúrgico, né? Nada contra a cirurgia plástica, eu sou super a favor, mas quanto mais a gente puder reduzir a entrada num centro cirúrgico mesmo, melhor, né, gente? Os riscos são menores. Doutora Aline, palavrinhas finais para os profissionais que nos assistem, agradecendo aí, né, a nossa parceria aqui. Eu que agradeço, meninas, mais uma vez, né? Iniciei agradecendo, finalizo agradecendo a vocês, seguidores, aos ouvintes de vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre essas tecnologias, vocês podem procurar os canais da Cromact, tanto no Instagram quanto o site da Cromact. Os canais estão ali, com certeza vocês vão conseguir puxar alguns de nós que estamos ali pronto para atendê-los. O que eu posso dizer, né, para os profissionais que nos ouvem, tecnologia é algo muito importante para que nós tenhamos ali na clínica, no nosso dia a dia, não só dos benefícios clínicos que ela nos traz, né, mas hoje em dia, né, fala-se muito em marketing, né, e é muito importante que nós estejamos posicionados ao lado de boas tecnologias e altas tecnologias, porque isso mostra o quanto nós estamos antenados, o quanto reforça a nossa autoridade. E mais do que nunca, no mundo onde nós estamos falando de inteligência artificial e cada vez mais falamos de tecnologia, estar ao lado delas é sempre muito benéfico para a nossa imagem enquanto profissional, e isso reflete diretamente nos benefícios aí para os nossos clientes. Ai, quanta satisfação, quanta honra, né? Podcast com uma presença de peso, doutora Aline Yamamoto, fisioterapeuta. Muito obrigada, doutora Aline, por estar conosco. Obrigada, Cromatic, pelo apoio em trazê-la aqui no nosso podcast Beleza na Lata. Espero que vocês tenham aproveitado esses conhecimentos aqui que nós ficamos debatendo. E se vocês tiverem interesse em novos temas, deixem aí nos comentários, entre em contato nas nossas redes sociais. E a Gi sabe, né? E fala muito bem pra gente de quais são as nossas redes sociais. Bom, a gente está em várias hoje, né, Cris? Nós estamos hoje também no Spotify. Então, quem quiser só nos escutar, estiver numa viagem ou estiver caminhando na academia, é possível. Eu faço isso. Estamos no YouTube, porque aí você vai ver toda essa beleza da doutora Aline, que é imperdível. E nas redes sociais de Instagram e tudo mais. Mas o episódio inteiro... É importante assistir ele inteiro, porque no Instagram a gente tem muito corte, né? Os cortes. Então, eu acho que o YouTube é o caminho ideal, tá? Sim. Mas é possível, quem tiver sem tempo, ainda nos escutar pelo Spotify. Pessoal, muito obrigada aí pela atenção. Obrigada a todos. Um grande beijo. Até o próximo episódio. Até mais. Obrigada, gente. Abração. Tchau, tchau.